Vamos avançar mais alguns conceitos para entender conceitos esses que caíram em prova e eventualmente caem. Né? Para minha surpresa, 2012 voltaram a aparecer em prova de concurso para Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? De vez em quando o examinador fica saudoso e lembra desses conceitos, tá ok? E poderão aparecer em Funcab, poderão aparecer outras bancas que estão se acostumando com a batida dos concursos públicos, como a ESAF já está acostumada, a FCC, esses temas já caíram lá, poderão ser relembrados, embora a tendência é diminuir a sua presença em provas de concurso público. Primeiro conceito que eu vou falar para vocês, gente, é de ajuste fiscal. Ajuste fiscal. Nós vamos entender o que é ajuste fiscal? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ajuste fiscal. Na década de 90, o Brasil passava por uma tremenda crise econômica. Na realidade, né, após os anos 80, a década perdida, o país entra numa crise econômica sem precedentes, não consegue sair. Veio o presidente Sarney com um plano cruzado, o Bresser-Verão fracassou. Veio o presidente Collor, não deu certo, acabou renunciando, né, pressionado também aí. As denúncias de corrupção tinham menos a ver com corrupção, mais com o estrago que ele estava fazendo no governo, né. Finalmente veio, para não ficar pior, Itamar. Itamar nomeou o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, que saiu fora. Aí depois nomeou outro chamado Fernando Henrique Cardoso, que pegou um projeto, não sei se estava preparado ou não, mas tocou esse projeto lhe deu uma fama muito grande, que ficou conhecido como Plano Real. Aquilo que é chamado lá de Plano Real, tecnicamente recebe o nome de ajuste fiscal. E o que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal é uma política econômica que visa implantar o equilíbrio fiscal. Muito bem, Marco. Agora, eu não sei o que é equilíbrio fiscal. O que é equilíbrio fiscal? Você acha que eu sou professor por quê? Não, equilíbrio fiscal é o quê? É uma gestão financeira orçamentária, não é que vai sempre obedecer àquilo que está na Constituição, no artigo 167, inciso 4º. Ou seja, as despesas não podem superar as receitas. Uma vez eu vi o presidente Lula numa palestra explicando isso para o povo, né, por que tinha cortado os gastos públicos naquela região, e ele falou assim: meus cidadãos, não pode gastar mais do que arrecada, não é? Tá certo? É como a dona de casa que sabe que só pode gastar aquilo para feijão, para arroz. É isso, o presidente Lula está explicando de forma muito didática, né, como sempre, o que é equilíbrio fiscal. O Estado não pode gastar mais que arrecada, como o cidadão também pode gastar mais do que ganha, porque senão, ó, não é isso? Se ferra. Não, o Estado não pode gastar mais do que arrecada, porque senão ele acaba induzindo a economia a um processo inflacionário. E o Brasil vinha de um processo inflacionário. Então, ajuste fiscal significou aumento da arrecadação, via aumento de tributos, aumento da arrecadação e diminuição dos gastos públicos, né? Então, para fazer esse ajuste fiscal, o Bresser vai falar isso no plano diretor. Uma das coisas que eram necessárias era o encolhimento do tamanho do Estado. Precisava diminuir o tamanho do Estado, porque o Estado brasileiro era, como dizia Roberto Campos, famoso Bob Fields, uma máquina de déficit fiscal. Então precisava encolher o Estado para diminuir o gasto público e dessa forma fazer o ajuste fiscal. Não tenham nem dúvidas, amigos e amigas, foi por causa desse ajuste fiscal que Bresser foi nomeado ministro do MARE para elaborar um plano de reforma do Estado. Esse plano de reforma do Estado tinha como principal objetivo o ajuste fiscal, tudo bem? Mas não é só isso. Tem a questão da governabilidade e da governança. Professor, o que é governabilidade e governança? Que já caiu em muitas provas. Eu ia te mostrar o slide, mas não vou mostrar agora não. Presta atenção, governabilidade e governança, né? Governabilidade é a legitimidade, pode anotar aí, governabilidade é a legitimidade que o Estado tem para governar os cidadãos. Isto é governabilidade. Como assim legitimidade? É o apoio que o Estado tem dos cidadãos, da sociedade, para governá-los. Isso é governabilidade. Professor, não estou entendendo. É porque você provavelmente acha que as pessoas obedecem o Estado porque tem medo dele. Tem medo do seu aparato policial, judiciário, seu aparato militar. Isso é uma meia-verdade. Na verdade, meus amigos, minhas amigas, meu amigo, minha amiga, quando o cidadão não quer ser governado pelo Estado, ele não será governado pelo Estado. Ele sacode o Estado. Egito, recentemente. Tunísia, recentemente. Líbia, Gaddafi lá acabou morto como maltrapilho,
Não é Síria? Que coisa pavorosa, que coisa lamentável. Dói o meu coração de ver a Síria daquele jeito. Professor, mas é uma ditadura. Meu filho, qualquer porcaria de ditadura é melhor do que a miséria, a fome, assassinato em massa. É isso que eles estão vivenciando na Síria. Só os boçais que acreditam que a democracia é melhor do que isto. Não é verdade? Cidades completamente arrasadas, países que perderam a governabilidade. O povo deixou de apostar nos seus governantes, o povo deixou de apoiá-los e os governantes não foram sensatos o suficientes para mudar as regras do jogo para manter o país em paz, lamentavelmente, e deixaram mergulhar naquele caos. Então, governabilidade é o quê? É o apoio que o Estado tem da sua população, dos seus cidadãos para governá-los, né? Tá certo? Isso é governabilidade, é a legitimidade, vai dizer o Bresser, que o Estado tem para formular e implementar e fiscalizar políticas públicas. Diz o Bresser, em 1995, no momento que ele estava escrevendo esse documento, o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, o país tinha governabilidade, quer dizer, o cidadão acreditava nas suas instituições, acredita no seu Congresso Nacional, no seu Judiciário, pode não concordar, pode desconfiar, mas ele, de certa forma, apoia. Mesmo quando ele vai lá no Congresso Nacional, questionar o Congresso Nacional é porque ele reconhece a legitimidade do Congresso Nacional. A hora que o cidadão falar assim, fecha o Congresso Nacional, aí perdeu-se a governabilidade. Por hora, isso ainda não vem acontecendo, né? Tá certo? Agora, governança. Governança é um aspecto administrativo. A palavra governança vem caindo reiteradamente nos concursos públicos hoje, reiteradamente. A palavra governança, gente, nasceu no setor privado. A palavra governança nasceu no mundo das sociedades anônimas. O que é governança no mundo da sociedade anônima? Eu vou explicar, para depois te explicar a governança na administração pública. Na sociedade anônima, governança quer dizer uma boa administração, quer dizer, uma administração por meio de boas práticas, práticas reconhecidas como corretas pelo mercado, com ética, com transparência, com prestação de contas e produção de resultados para todos os interessados na organização, os chamados usuários ou stakeholders, né? Isso aparece lá em administração geral. Isto é governança no setor privado. Washington pegou o termo governança do setor privado, incorporou ao orçamento público americano. A União Europeia resolveu adotar o conceito governança. A Nova Zelândia resolveu adotar o conceito governança. E a República Federativa do Brasil também resolveu absorver o conceito governança. Agora, professor, o que é a governança no setor público? A governança no setor público, jovem, é a capacidade administrativa. É a capacidade administrativa. É a capacidade administrativa do Estado de formular, implementar e fiscalizar políticas públicas. Professor, parece governabilidade. Não é governabilidade, não. Não é governabilidade, não. Você está completamente está completamente perdido, né? Está equivocado. A governabilidade depende, não é, da capacidade, do apoio popular. A governança, na realidade, ela depende da capacidade dos seus administradores. Tá certo? O que é administrar? Vou recorrer a Henri Fayol, da administração geral, né, que cai até hoje nas provas, 2012, exato, uma questão, prova imensa, né, questões de Henri Fayol, né, prova moderna, atual, lá era peso 2, a administração, cai até hoje porque Fayol disse aquilo que ficou gravado nas mentes e corações dos administradores. Administrar é planejar, é dirigir, é organizar, é coordenar e é controlar. Então, se eu sou um bom administrador, se eu sou um administrador que administra com governança, eu sou capaz de planejar, eu sou capaz de dirigir, eu sou capaz de organizar, de coordenar e controlar as políticas públicas que eu vou elaborando para o Estado, não é com apoio da sociedade. Eu vou, né, capacidade administrativa, isto é governança, com prestação de contas, com transparência para que o cidadão possa acompanhar a minha administração e fiscalizá-la. Qual é a conclusão do ministro Bresser? A conclusão do ministro Bresser é que no ano de 1995, quando ele está preparando este documento que eu falei para você ler, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, não precisa decorar os dados todos, mas veja aquilo que eu estou lhe ensinando, está lá. Ele vai dizer assim,
1995, Bresser dizia, no Brasil nós temos governabilidade, ou seja, o Estado tem o apoio da sua população, a sua Constituição, que é a pedra angular que fundamenta esse Estado, é o livro, é a norma que fundamenta esse Estado, tem o apoio da sua população. Mas, embora tenhamos governabilidade, não temos governança. Embora tenhamos o apoio da população, não temos a capacidade administrativa de atender às necessidades dessa população. Qual a importância disso? Tem que saber, professor? Lógico que tem que saber. A importância disso é que ele vai propor uma tremenda reforma agencial baseada em dois objetivos que eu chamei aqui de justificativas para a reforma do Estado. Primeiro objetivo, reduzir o tamanho do Estado para implementar o ajuste fiscal, para consolidar o Plano Real. Segundo objetivo, não é? Implementar a governança. Como, Marco? Tá aí. Olha lá, o que é que dizia o Bresser? O Estado precisa de uma grande reforma, pois gasta mais do que arrecada e, portanto, precisa reduzir o tamanho para consolidar o ajuste fiscal, conhecido popularmente como Plano Real. E segundo, o Estado tem governabilidade, porém não tem governança. Isto é, apesar de ter o apoio dos cidadãos, é incapaz de prestar bom serviço. Portanto, o Estado precisa ter o quê? Governança. Então está aí, não é? A chamada governança. Eu vou dar uma paradinha aqui e nós vamos voltar com conceitos importantíssimos que chovem nos concursos públicos. Cliente cidadão, eficiência, efetividade, accountability vertical, horizontal, transparência e muito mais.